O abate de bovinos superou 10 milhões de cabeças no terceiro trimestre e bateu recorde histórico. O volume marca uma alta de 15,3% em relação ao mesmo período de 2023. Os abates de suínos e frangos também bateram recorde, com crescimentos de 2,1% e 2,8%, respectivamente. Os dados fazem parte da estatística da produção pecuária divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E após uma alta expressiva nas cotações do boi gordo nos últimos 5 meses, o mercado iniciou dezembro com uma correção de preços. Ainda assim, os valores se mantêm elevados, impulsionados pela demanda aquecida no mercado interno e também pelo desempenho recordista das exportações brasileiras. E como é que isso impacta, o pecuarista e o que esperar para 2025? São essas perguntas que eu faço agora para o analista de pecuária da Datagro, o João Figueiredo, que já está conectado com a gente. João, sempre um prazer receber você aqui no Mercado e Companhia. Obrigada mais uma vez. Olá, Priscila, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer falar com vocês, compartilhar um pouquinho da visão de mercado que a Datagro tem transmitido para os seus clientes e parceiros aqui no dia a dia. Ô, João, após 5 meses de forte valorização nas cotações, o que explica essa correção de preços agora no início de dezembro? Priscila, realmente a gente tem vivido um ano aí bastante singular na pecuária brasileira, né? A gente está nesse momento de inversão de ciclo pecuário. E o que é impressionante, como você muito bem comentou no início, a gente está aqui consolidando os dados do IBGE, mas já apontam para um abate nos primeiros 9 meses do ano, perto de 30 milhões de cabeças. Então, é o maior nível de abate que se teve no Brasil na série histórica. E mesmo nesse pico de oferta, a gente vê o preço da arroba aí ganhar quase 50% de alta em menos de 5 meses. Só de 217 bateu 350 aqui no final de novembro. Agora, nesse mês de dezembro, né, a gente percebe que o mercado começou a entrar num período de, vamos dizer assim, de correção, né? O preço voltou aí 6% para trás. Ontem, nosso indicador fechou 329, então voltou R$ 20 para trás, porque o mesmo motivo que deu sustentação para a alta, que é o mercado interno muito aquecido, preço do atacado aí está em patamares recordes também, e como você muito bem mencionou, as exportações estão 30% acima do ano passado. Mas o mercado chegou num nível de alta tão expressiva que o mercado interno começa a sentir um pouco. A gente sabe aí que o preço no atacado acima de R$ 20, o consumidor começa a dar sinais que não vai manter o mesmo nível de consumo. Claro que a gente tem a sazonalidade positiva desse último mês do ano, tem 13º, as festas de finais de ano normalmente aquece o consumo de carne. Mas o preço voltou um pouco para trás, mas ainda sustenta patamares muito elevados, muito em virtude de uma demanda do mercado interno bastante aquecida e as exportações continuam embarcando o volume de carne também da mesma maneira. E como que esse cenário deve afetar o planejamento a curto e médio prazo? Um outro ponto, João, é que os preços do boi gordo já afetam os custos da reposição. Quais os principais desafios para quem planeja o confinamento ou a engorda em 2025? Exatamente, esse é um ponto de muita atenção no mercado, né? Os confinadores, as grandes operações de pecuária no Brasil vão ter um segundo semestre bastante positivo, né? Compara a reposição barata, teve um custo mais barato de insumos também para alimentação animal, mas agora essa alta tão forte no preço do boi já impacta também o mercado de reposição também que subiu da mesma maneira. Então você conversa com os confinadores e fala, olha, o preço do boi está muito legal esse ano, mas já estou tendo dificuldade para encontrar reposição em preço tão atraente. Então, o ponto de atenção para 2025, o mercado começa a realizar um pouco esse viés de baixa no mercado, que ainda é no patamar muito elevado, porque em janeiro a gente tem uma sazonalidade negativa, né? A gente tem aí as férias escolares, vem aquela ressaca de final de ano, os impostos para pagar no começo de ano, IPVA, IPTU, muita coisa que entra na conta, então o mercado interno esfria um pouco. A exportação em janeiro tem uma janela positiva, né? A gente tem a cota de exportação para os Estados Unidos que é rapidamente preenchida, então o mercado mundial está demandando a carne brasileira, mas o mercado interno é o ponto de atenção para o ano que vem, porque a gente sabe que esse boi acima de R$ 300 compromete um pouco o consumo no mercado interno, tem uma transmissão para outras proteínas, né? Vai para consumo principalmente de frango, na sequência de ovos e também de suínos. Então, o mercado interno eu acho que é o ponto de atenção para o ano que vem, porque é difícil o consumidor sustentar esse nível de consumo que experimentou nesse segundo semestre desse ano. Mesmo que a gente está numa situação macroeconômica muito peculiar também, né? Desemprego muito baixo, a população está num nível de renda bastante expressivo, mas são pontos de atenção para o ano que vem no mercado interno, e o mercado de exportação promete continuar bastante aquecido, né? A China realmente está embarcando muita carne no Brasil, e cada vez o Brasil continua também diversificando outros destinos para o embarque da nossa carne. Agora, para a gente finalizar, João, olhando para o próximo ano, quais os fatores que devem influenciar
a sustentação ou a queda nos preços do boi gordo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? A gente tem um mercado do boi gordo que está experimentando volatilidades bastante expressivas agora, né? A boa medida que o Brasil cada vez mais destina parte da sua mercadoria para exportação, então isso aí vai fazer com que o consumidor no mercado interno dispute um pouco em relação à competitividade e atratividade dessa carne ficar aqui. Então a gente tem um cenário de escassez de oferta global de outras geografias do mundo que deve ser o Brasil o principal destino para atender as principais importadores, que nem China e outros destinos também que cada vez mais ampliam a compra do Brasil com a América do Norte, está com uma crise de oferta, e também os Emirados Árabes, né? O Oriente Médio está embarcando muita carne brasileira. Então é um cenário construtivo, a gente deve entrar num ciclo de cada vez mais retenção de fêmeas para recomposição desse rebanho, né? Então já inverteu o ciclo agora em novembro. Então acho que é um ponto de atenção, o pecuarista vai ter que fazer conta, mas a gente pode esperar um pouco de volatilidade, mas o viés nesse momento é de uma arroba mais positiva para 25. Tá certo, João. Quero agradecer novamente aqui sua participação. Sempre bom falar contigo e até uma próxima. É um prazer enorme, estamos sempre à disposição, a equipe da TAG como um todo. Um abraço a todos. E lembrar também, por último, Priscila, acho que a operação na B3, né, eu acho que é uma ferramenta muito legal que o pecuarista pode usar, pode fazer as suas travas, né? Eu acho que essa é uma sugestão interessante aí, pessoal, conseguir travar suas margens, é uma recomendação que fica para a pecuária nacional. Grande Perfeito. abraço. Obrigada aí pelas dicas. Até mais.